Varzea Alegre, são 12 horas mais 44 minutos. Olha, a partir desta semana, no período de hoje até o dia 30 de agosto, técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, ARCE, iniciam o processo de fiscalizações no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no interior do Ceará. Os municípios a serem visitados serão Mulugu, Guaramiranga, Alto Santo, Jaguaretama, Santana do Cariri e Nova Olinda. O objetivo das atividades fiscalizatórias é a verificação da qualidade dos serviços prestados pela CAGES, que compreende a análise de aspectos que envolvem o atendimento comercial, as condições técnico-operacionais. No tocante ao sistema de esgotamento sanitário, os técnicos também fiscalizarão as condições operacionais dos mesmos e a adequação à gestão ambiental. Bem, ouvintes do Grande Jornal da Cultura, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a presença da Menésia Simeão Leandro. Como é? Leonardo, né? Passaram que era Leandro, desculpa. Leonardo, né? E nós vamos conversar com ela aqui. Ela consegue aí um grande feito em 50 anos de história do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Varzea Alegre. A Menésia é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente. Mas, logicamente, que a gente tem algumas curiosidades aqui para descobrir como a Menésia percorreu esse caminho, né, até chegar à presidência do sindicato. Menésia, como é que foi a sua entrada nesta vida sindical? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Pedro da Emates, nosso parceiro, companheiro Ciete também, que me acompanha nesse momento. Boa tarde especial também aos ouvintes do Jornal Cultura. Ok. Sim, conte pra gente como é que foi essa sua escalada, primeiro o início da sua vida sindical. Bom, Marcos, eu sou agricultora desde a minha infância, sou filha de agricultor e de agricultora lá do distrito de Candezinho, resido no sítio Caiçara, e desde o ano de 2000 que eu participo das atividades do sindicato. Eu fui convidada em abril de 2000 a participar de uma reunião que foi convocada pela Associação Comunitária, na época era presidida pelo Damião, lá da Caiçara, e aí ele levava sempre as pessoas do sindicato para estar levando aquelas informações que o sindicato sempre se dispôs a estar fazendo. E eu participei dessa reunião e na ocasião estavam presentes pessoas da diretoria que também estavam precisando de pessoas novas, de jovens com novas ideias e tudo, para já começar um trabalho com a juventude. Então, desde 2000, que no sindicato já existe um trabalho voltado para a juventude, na organização, na convocação para atividades, na realização de cursos e tudo mais. Então foi no ano 2000 que eu participei dessa reunião, já era sócia também desde o início do ano, mas ainda sem nenhuma participação mais efetiva. Quando foi no ano de 2001 já teve eleição e eu já fui convidada para fazer parte da nova diretoria, ocupando a secretaria, que não era secretaria na época, mas que já era um coletivo de jovens. Então eu passei o mandato de 4 anos coordenando um coletivo de jovens, onde a gente realizava atividades em todos os distritos do município, na sede rural, promovendo curso, capacitação, e muitas pessoas se associaram naquela época através desse coletivo de jovens. Bom, Menésia, o sindicato, como a gente diz, é geralmente gerido por pessoas, é tido como uma casa tradicionalmente masculina, porque você vê, em 50 anos de história, ele foi gerido aí por homens, né? Como é que você vê a presença da mulher no sindicato e na vida sindical? Sim. Bom, Marcos, e dando continuidade à minha trajetória, logo depois do mandato que eu assumi como coordenadora de jovens, eu fiquei por mais 2 mandatos na Secretaria de Políticas Sociais, que é uma secretaria também bastante importante, que dá muita atenção aos benefícios que são encaminhados para a Previdência Sociais e que também trata todas as políticas sociais públicas que venham para a categoria. Então, depois desse segundo mandato como secretária de Políticas Sociais, é que o meu nome foi ascendendo e as pessoas tendo reconhecimento do meu trabalho e o apoio também dos companheiros e das outras companheiras também do sindicato, que fizeram com que o meu nome chegasse até a composição da chapa que foi eleita em 30 de junho. Mas, assim, eu vejo o movimento sindical de Varzea Alegre composto por um grande número de mulheres. Um exemplo disso é que as nossas assembleias que a gente realiza mensalmente, sempre a participação das mulheres é muito grande, a procura das mulheres pelas políticas públicas que o sindicato realiza também são muito grandes, e o que faltava, na verdade, como em todos os segmentos da sociedade, seria essa visibilidade maior, né, das mulheres. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade tem reconhecido, tem dado esse direito a nós, que por muito tempo foi negado
pela própria sociedade que sempre foi machista, desde o início da civilização, que houve esse preconceito com as mulheres. E nós estamos vivendo um momento muito propício para a ascensão das mulheres em todos os espaços da sociedade. Na região do Cariri nós temos várias mulheres também já assumindo presidência de sindicato. A gente vê no nosso município mulheres também assumindo direção de escola, as associações comunitárias também têm uma grande representação de mulheres que estão à frente desse movimento. Então, assim, foi uma conquista nossa, das mulheres. É claro que com o apoio de homens também, de pessoas comprometidas e de pessoas que reconhecem o valor que a gente tem. A gente sempre costuma dizer que ninguém toma espaço de ninguém ou ninguém dá espaço a ninguém. Cada um constrói o seu espaço de acordo com o seu trabalho, de acordo com o que você vem realizando ao longo do seu tempo, né? Para você ter uma ideia, já faz 13 anos que eu estou na luta do movimento sindical, ocupando outros espaços, ou seja, me preparando para que um dia eu pudesse realmente estar ocupando a presidência. Não pelo fato de ser mulher, né? Mas pelo fato de eu ter adquirido ao longo da minha vida experiência e capacidade para isso. É claro que a gente vai estar num processo de formação. Todo ser humano, ninguém é formado por natureza ou já nasceu sabendo de tudo. A gente vai vivendo e aprendendo e construindo os nossos conhecimentos, e é assim que eu pretendo estar à frente do sindicato durante esses 4 anos. Dizer também assim que o fato de eu estar na presidência, mas a diretoria do sindicato, ela é formada por um colegiado de 24 pessoas na direção, sendo que metade é titular, metade suplente, também um conselho fiscal. Então nós temos uma equipe bastante grande, uma equipe bastante capacitada. Nós temos pessoas que estão assumindo responsabilidade em secretarias que são específicas e que a gente sabe que elas têm capacidade de dar conta desse trabalho. A exemplo da terceira idade, que a gente conseguiu esse ano aprovar do Estatuto do Sindicato uma secretaria específica para trabalhar as questões da terceira idade. Os idosos do nosso município, as idosas, serão acompanhadas também, além pelo Conselho do Idoso que já existe, a ação social que realiza um trabalho. Nós também temos na nossa diretoria uma secretaria específica para tratar da terceira idade. Como também nós temos a Secretaria de Juventude, que já vem trabalhando, e a gente tem expectativa de que esse trabalho ainda se alavanque cada vez mais, e também uma secretaria específica de mulheres, para trabalhar todas as políticas que a gente tem de mulheres, a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. Hoje pela manhã, quando a gente conversava, falávamos sobre a questão das influências que você teve, né, para entrar na vida sindical. Queria que você falasse um pouco dessa parte. Assim, todas as pessoas que me antecederam lá no sindicato, eu tenho como referência. Uma das pessoas que eu tenho o maior respeito lá dentro do sindicato foi um sócio fundador, que é seu João Eufrásio. Seu João Eufrásio, ele foi fundador do sindicato, ele foi presidente, ele ainda hoje está presente nas nossas reuniões, esteve presente na posse, apesar da dificuldade que ele já tem devido à idade. E na época em que eu entrei, que foi em 2000, tinha várias pessoas que já faziam parte do trabalho da base, como Antônio Sebastião, como André Fiuza, como Gregório, Joaquim Frutuoso, João Bastos. Todas as pessoas que me antecederam lá no sindicato são para mim pessoas referências até hoje, com quem eu aprendi muito. E as outras que também a gente foi agregando, que foi chegando, têm também contribuído muito para o meu conhecimento e para que a gente pudesse estar construindo as nossas plataformas de trabalho para esses 4 anos e para toda a vida sindical. Ok. Você acha que o fato de ser mulher e estar na presidência do sindicato, lidando, você diz que tem um grande número de mulheres, mas ainda assim a gente percebe que a presença masculina é muito forte dentro do sindicato, dentro do setor rural principalmente. Você acha que isso é motivo para uma cobrança maior da sua pessoa? Eu acredito que sim. Por onde as mulheres têm ocupado seus espaços, as cobranças são bem maiores. Mas eu acho assim que eu não me sinto no privilégio de ser a primeira mulher a presidir o sindicato somente. Eu acho que isso é um privilégio, tudo bem, mas eu tenho consciência dos desafios que a gente tem como mulher de estar assumindo essa presidência e de estar alavancando os trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos ao longo dos 51 anos de história que Vazalé conhece o trabalho do sindicato, né? Então, assim, é um desafio da continuidade. E além de dar continuidade a tudo que já vem sendo feito, é também um desafio a implantação de novas políticas. Que a gente aqui no município, que o sindicato adote, que o sindicato vá para as bases, está discutindo propostas de um trabalho que venha dar resposta às necessidades da agricultura familiar aqui no nosso município.
Hoje nós temos muitas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, né? Pedro bem sabe disso através da Emates e tudo. Um exemplo disso é que o Plano Safra 2013-2014 destinou 39 bilhões para a agricultura familiar. Sim, é um volume de recursos bastante alto diante dos anos anteriores em que os investimentos eram sempre menores. Então, apesar de a gente ter um governo popular, um governo que dialoga com os movimentos sociais e que a gente sempre senta na mesa para discutir tanto a nível do Estado como a nível nacional, a gente sabe que fazer com que esse investimento seja aplicado de fato na agricultura familiar é um desafio muito grande. Porque eu sempre tenho colocado que um dos desafios maiores é a nossa qualificação profissional. Nós temos assistência técnica, mas a gente também é consciente de que essa assistência técnica só vai chegar até o campo quando os próprios agricultores e agricultoras sentirem a necessidade de que essa técnica chegue até eles para uma melhor orientação, porque a gente sabe que hoje até para uma dona de casa fazer a sua própria horta tem que ter o seu conhecimento técnico, né? Então esse é um dos desafios em que a gente, o coletivo de mulheres, coletivo de jovens, terceira idade, nós estaremos todos envolvidos para que essas ações cheguem até as bases e de forma a que as pessoas sejam atendidas, que a gente possa ter um crescimento na nossa agricultura, na forma de produzir e em todos os setores. Okay, você citou exatamente que o desafio é profissionalizar esse trabalhador e você me falava de um projeto que é a implantação de uma escola, né? A gente tem acompanhado em outras regiões, até aqui do estado, onde já existe a Escola Família Agrícola, que é uma escola que se a gente procurar nos sites aí, a gente vai estar encontrando que existe em vários lugares do Brasil. E aqui no Ceará também já existe. Então, o que é que se trata essa Escola Família Agrícola? É a escola que prepara o jovem, prepara a jovem para aprender a trabalhar na agricultura. Então, a partir do momento que eles se formam técnicos, se formam pessoas humanas para atuar no campo, elas vão ter o seu pedaço de chão, elas vão ter a sua agricultura como uma empresa. E vão gerar trabalho, vão gerar lucro na própria comunidade onde elas nasceram, onde elas se criaram. É claro que não é que seja obrigado todo filho de agricultor ser agricultor, continuar sendo agricultor porque vai passar pela EFA. Mas pessoas que também não são do ramo da agricultura, que não têm suas raízes na agricultura, também possam ter interesse em desenvolver o seu negócio lá na agricultura, né? Só que para isso a gente tem que ter estudo e essas escolas têm que ser criadas. Então aqui no município de Vaz Alegre, quando o André estava na presidência e André como secretário de Agricultura, a gente sempre tem sonhado com essa experiência, pelo menos na nossa região. É tanto que nós aqui de Vaz Alegre já estamos puxando a discussão a nível de região do Cariri, a possibilidade da implantação de uma EFA, pelo menos de uma EFA, aqui na região do Cariri, para que a gente possa estar vivendo essa experiência, estar orientando as pessoas a dizer que o campo é um lugar digno, o campo é importante, o campo possui uma qualidade de vida, pode oferecer uma qualidade de vida se a gente tiver capacitação de permanecer no campo. Então esse é um dos grandes desafios que a gente tem, além de outros que também estão impostos para nós. Ok, a gente pergunta, a gente vê essa questão da agricultura, do trabalhador, um pouco desvalorizada, né? Ou seja, o homem do campo, pelo menos os filhos dos homens do campo, não se interessam muito por seguir esse setor, porque eles consideram que não é uma atividade rentável. E a gente vê também muitos agricultores tradicionais reclamando, né, dessa questão do rendimento do produto agrícola. Como é que vocês pretendem trabalhar esse questionamento? Na verdade, a situação em que o campo vive hoje no Brasil, a agricultura familiar vive, Marcos, não é uma das melhores situações do Brasil. É claro que quando a gente diz assim que a gente propõe que a agricultura se renove, que as pessoas estejam habilitadas, é porque a gente vê que é possível sobreviver no campo, desde que as pessoas tenham conhecimento técnico de como produzir e também de como comercializar, né? Hoje nós temos vários programas em que se compra alimentação para merenda escolar, se compra produto da agricultura familiar para hospitais através do PPA, de outros programas que existem, e a gente esbarra justamente no problema da comercialização, porque a nossa agricultura ela está muito voltada apenas para aquelas plantações de sequeiro, que é arroz, milho e feijão. A agricultura não é só isso. A agricultura é um campo muito extenso. Por exemplo, hoje quem cria abelhas e tem mel de abelha para vender, não fica sem um dinheiro no bolso porque não falta comércio para isso. E há exemplo de outras coisas, como a questão das frutas, a criação de animais que produzam leite, como é o caso que existe aqui a Aprovale, onde muitas pessoas produziam leite,
mas aí não dava não dava um destino correto, por quê? Porque não tinha para quem comercializar. Hoje existem os tanques de leite, né, que já comercializam e tudo, de forma ainda que precisa melhorar muito, mas de fato já existe. Alguns grupos produtivos que se organizaram, que se capacitaram e que criam suas galinhas, também já vendem para merenda escolar e não estão desempregados, mesmo num período como esse de estiagem, né? Então, o problema que a gente vê é a falta de técnicas, é a falta do conhecimento, é a falta da profissionalização para que possa produzir uma diversidade de alimentos que possam ser comercializados. Então, quando a gente fala nesse sentido da profissionalização, da melhoria técnica, é dizendo que a gente precisa estar se organizando em cadeias, para poder, em grupos produtivos, para poder melhor comercializar, para melhor estar defendendo a agricultura e permanecendo nela. Ok, você conta hoje com um sindicato que tem aí cerca de 12 mil membros, não é isso? Mil filiados. E operantes em torno de 2.500. E você também conversava com a gente dizendo que um desafio é tornar o maior número possível desses 12 mil operantes do sindicato, ou seja, participantes ativos. Qual é o caminho que você vai percorrer para chegar a esse objetivo? Com certeza, Marcos. Apesar do grande número de sócios que a gente tem lá no sindicato, não são todos os que atuam, né? Que atuam assim no sentido tanto de pagar a mensalidade, mas que também de participar de uma forma efetiva. De estar nas reuniões ordinárias que a gente realiza todo mês, de estar levando propostas, de ter disposição de que a gente crie um grupo para estudo, de que a gente possa estar formando novas associações para que as pessoas possam de fato estar melhorando a sua renda, melhorando a sua participação, deixando com que essa participação seja mais efetiva no campo, né? A gente sabe que no Brasil inteiro a gente vem passando por uma dificuldade que é a questão do acesso a essas políticas que venham fortalecer a agricultura, porque a gente tem hoje muitas políticas que são emergenciais. Então, muitas das políticas que infelizmente a gente hoje oferece, elas são emergenciais, são benefícios previdenciários que a gente lutou muito para conquistar, mas que infelizmente as pessoas ainda não reconhecem que essa tem que ser uma luta diária e que para manter esses direitos a gente precisa estar organizado em sindicato, em federação, em confederação, como nós somos filiados. Então, esse é o desafio, é fazer com que as pessoas percebam que a manutenção dessas políticas vai depender diretamente da participação efetiva deles dentro do movimento sindical. Então, políticas emergenciais como Garantia Safra, como Bolsa Estiagem, como os benefícios previdenciários, como eu já falei, todos os recursos que são destinados ao PRONAF, assistência técnica através do EMATES e tudo, a gente só vai adquirir se a gente realmente tiver fortalecido, se realmente a nossa base achar que isso é necessário e achar que é importante o sindicato estar reivindicando. Nós temos a nível nacional, Marcos, várias mobilizações de massa, como por exemplo o Grito da Terra Brasil, que acontece todo ano, onde o movimento sindical de todo o Brasil, que está ligado às suas federações, e a CONTAG também realiza esse movimento para estar reivindicando dos governantes. E a gente leva uma pauta enorme de exigência, apresentando. Então, cada vez que a gente vai numa comunidade, ali pode nascer uma proposta. O agricultor pode estar dizendo, nós precisamos disso, disso e daquilo. E aí a gente vai no sindicato, juntando sindicato com sindicato, federação com federação e elaborando as nossas pautas. Tem outros movimentos de massa, como a Marcha das Margaridas, que também a gente sempre realiza de 4 em 4 anos, realiza também nos municípios, como você sabe disso, e a gente sempre tem uma pauta de reivindicação, de melhoria para as mulheres. E aí são muitos avanços para as mulheres, para a juventude também. A nossa confederação e a nossa federação, o qual o sindicato é filiado, também realiza um festival da juventude, onde hoje a juventude já é vista, tanto na agricultura familiar como em outros setores. A gente vê a procura por Conselho Municipal de Juventude. Existe já um certo reconhecimento que antes a gente não tinha. O jovem e a mulher eram sempre ignorados pela sociedade. Mas hoje, graças a esses movimentos de massa que a gente realiza, a atuação do sindicato nas bases, nas comunidades, é que esses sujeitos do campo, que são as mulheres e a juventude, têm ganhado essa visibilidade. Então, é muito importante que os sócios e sócias se sintam membros do sindicato, se sintam parte importante do sindicato, porque afinal são eles que nos mantêm lá, né? E é através das propostas deles que a gente vai estar buscando melhoria para a agricultura. Ok, Menezes, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, dizer que foi um prazer, dizer o seguinte, que você faz história sim dentro do Sindicato Rural, né? Esse conhecimento que você adquiriu, é importante dizer também aqui
que a Menésia ela é formada em letras pela URCA, né, pela Universidade Regional do Cariri. Ela é casada com o senhor Edilânio Gonçalves, está esperando aí um bebê para o mês de outubro, segundo ela me contou, e já tem nome, o menino é chamado Bernardo, né? E seja bem-vindo. E a gente fazendo uma pesquisa sobre a Menésia para fazer uma matéria aqui, nós só erramos o nome, colocamos Leandro e a Leonardo, nós vamos corrigir isso, né? A Menésia está fazendo justiça lá no distrito de Canidezinho, né? Foi de lá também que partiu um dos fundadores do sindicato, que é o senhor Vicente Stancho, que trabalhou ao lado do Bidinho, né? O poeta Bidinho foi também um dos fundadores. O Vicente Stancho é lá do distrito de Canidezinho. Dizer que a gente parabeniza por a atitude, pela coragem, né? Que todos os agricultores obtenham sucesso e que caminhem lado a lado com você nesse trabalho durante esse mandato, e que seja realmente um sucesso. Obrigado pela presença. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Eu também agradeço, Marcos, pelo espaço e também pelos desejos de boa sorte. A gente sabe que vai precisar de muitas parcerias, manter todas as que nós já temos e ainda mais ampliar, para que a gente possa estar melhor atendendo os nossos sócios e sócias lá no sindicato. Dizer também que o movimento sindical é um espaço de formação muito importante. Eu sempre digo que o que eu sei da vida, o que eu sei da agricultura e tudo que eu tenho adquirido de conhecimento, eu tenho adquirido lá nos bancos do sindicato. Nem foi tanto nos bancos da universidade, mas no nosso dia a dia, com as pessoas que nos ensinam muito, por mais humildes que elas sejam, assim como eu sou muito freiriana, quando eu sempre repito as palavras dele, que era do Paulo Freire, que é um educador que eu sempre tive inspiração por ele, uma paixão muito grande, que ninguém sabe tudo, nem ninguém sabe nada. Todo mundo sabe um pouco de alguma coisa, né? E que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, e tudo que eu aprendi no movimento sindical eu quero muito retribuir, porque o movimento sindical também tem muito investido nas pessoas, na formação, para que a gente possa estar liderando, dando continuidade a essa luta. Como você falou, 51 anos, muitos já passaram até que eu chegasse aqui, né? Então, a gente também não pode agora se acomodar e achar que é presidente e vai ser para o resto da vida. Outras pessoas vão surgir, outra liderança precisa se fortalecer. E é para isso que a gente está lá, para apoiar as pessoas que nos procuram, que têm desejo de realizar também um trabalho, de fortalecer essa agricultura que se alimenta a sua família e também alimenta toda a nação, que é a agricultura familiar. Ok, muito obrigado. Falamos aí com a Menésia Simeão Leonardo, que é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Vaza Alegre. Ela foi empossada no cargo em substituição ao André Fiuza. Essa solenidade aconteceu no sábado pela manhã, lá na sede da entidade. Vamos chamar agora aqui a bancada o Pedro, né? O Pedro tem uma missão, aqui, Pedro, por favor. Pedro tem uma missão aqui também com os produtores, que